Como interceder no evangelismo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da intercessão para quem quer alcançar novas vidas para Cristo. Nós precisamos primeiramente de uma lista com os nomes. Nós fizemos um vídeo de como preparar esta lista para a oração e com essa lista em mãos, nós vamos agora estabelecer um horário específico. E esse horário específico é justamente para facilitar a sua vida e para que você não procrastine, para que você não fale, para que você realmente faça a sua parte. Ganhar vidas para Deus é um trabalho espiritual, é algo que envolve vida com Deus. Mas essa vida com Deus, ela envolve também um trabalho tático e operacional. É necessário se ter uma estratégia para que você venha alcançar as vidas. Por exemplo, Josué, ele teve uma estratégia no quesito de conquistar Jericó. Ele teve uma estratégia. Então nós vamos estabelecer o quê? Um horário estratégico. Um horário que para você ficará fácil executá-lo. Primeiramente você começa pelo fácil. Às vezes tem pessoas que já querem iniciar de uma forma, eu vou orar de madrugada, eu vou fazer jejum de 3 dias, de 4 dias, só na água e tal. Muitas pessoas elas acabam desanimando nesse projeto, nesse processo, porque elas querem forçar demais, né? É como se fosse um atleta que começa, por exemplo, eu gosto de fazer caminhada, corrida, e quando eu comecei, eu caminhava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2,5 km, eu já ficava totalmente fadigado e transpirava e cansava, porque era o início. Agora imagine eu no início falar, não, eu vou fazer 10 quilômetros, 15 quilômetros. Cara, possivelmente eu ia me lesionar, eu ia me machucar e ia acabar desistindo, né? Hoje, tipo assim, eu nem saio de casa se não for para fazer 5, 6, 7 quilômetros. Não saio. Não dá nem graça, você entendeu? Então assim, por exemplo, agora, eu tô com um desafio de, esse mês agora, correr 21 km, 21 quilômetros. Eu nunca fiz esse percurso, vai ser a primeira vez. O mês passado eu fiz 18 e agora eu vou fazer 21 km. Numa única corrida, né? Tá bom, mas isso aí foi o quê? Já tem 1 ano que eu estou me preparando para isso. Então você vai começar agora o evangelismo, então você já está com a tua lista. Você vai estabelecer um horário que seja light para você, que não seja muito sacrifício para você orar nesse horário. Porque o fato de você ter que orar já é um sacrifício. Para muitos, a oração você mata a carne, e intercessão é mais sacrifício ainda, porque você vai orar pela vida de outra pessoa. Então a gente tem que matar algumas dificuldades que tem, para que a gente possa realmente executar de uma forma bem simples, prática e objetiva. Estabelecer um horário. Você colocou lá 1 hora da tarde, meio-dia, horário do seu almoço, você sabe que não vai falhar. 7 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite, 2 da manhã, 3 da manhã, você estabelece seu horário. Esse horário é importante você estabelecer ele baseado no quê? Na tua lista. Você tem muitos nomes? Então você vai ter que ter uma noção, para pelo menos aí, de colocar 2 minutos, 3 minutos por cada nome. Vamos colocar dessa forma assim, bem simples, né? Tá bem, estabelecemos o horário. Agora, você precisa ser específico na sua oração. Você já tem o nome, já tem a lista, né? Já tem o horário. Você precisa ser específico. Você conhece essa pessoa? Essa pessoa ela é funcionário público, é empresário, é jovem? Você vai orar pelos pais dela? Ou você vai orar pela esposa? Ou você vai orar pelos filhos? Qual que é a dor latente dessa pessoa? Qual é aquela estratégia que você vai olhar e vai falar assim, essa dor vai trazer essa pessoa para Cristo, né? E você vai bater em cima dessa dor. Ela está enferma? Ela está em processo de separação? Ela está em processo de reconciliação? Ela está passando uma situação de crise financeira? Então você foca mais nessa dor latente. Em cima disso você vai focar a sua oração. Tá bem? A gente colocou também como evangelizar pelo WhatsApp, né? E
você pode implementar como esse evangelismo no WhatsApp através dessa oração, né? Teve um período que eu orava na madrugada, né? Foi uns 2 anos mais ou menos. Eu orava 2, 3, 4 horas da manhã e ficava ali 1 hora, 2 horas. E daí eu fazia o quê? Eu tinha uma lista de nomes e eu puxava lá, vamos lá, eu orava pelo Emanuel, por exemplo. E ali eu puxava o áudio e quando eu estava orando, fazendo a intercessão, ao mesmo tempo eu já estava mandando aquela oração para a pessoa. E daí o cara via aquela mensagem, e eu não orava todos os dias pelas mesmas pessoas, porque a lista era grande, e eu ia revezando essa lista, né? E também não orava todo dia e mandava para a pessoa, porque eu não queria incomodar a pessoa. Mas a pessoa olhava e falava, cara, o Ferraz está orando pela minha vida às 3 da manhã. E eu não orava e mandava aquela lista de falar assim, estou mandando uma lista, mandando um áudio que é aquele áudio que é linha de transmissão, que está mandando para todo mundo. Não. O conteúdo que eu compartilhava era como? Eu mandava, Senhor, abençoa a vida do Emanuel, abençoa a empresa dele, em nome de Jesus Cristo, abençoa os filhos. Daí, se eu conhecia os filhos, eu colocava lá o nome dos filhos. Eu conhecia a esposa, eu colocava lá o nome da esposa. Eu conhecia aquela dor latente, ele estava com a situação na justiça. Falei, Deus abençoa, coloca a mão naquele processo, naquela situação que ele está na justiça. Que ele venha alcançar sucesso, que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer direção para aquele juiz de direito e tal. E eu falava dessa forma. E eu fazia uma oração curta, ali 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, não mais que isso. Não mais que isso. E enviava. E aí eu já ia para o próximo nome, tá me entendendo? E o próximo passo aqui, eu estabelecia também um período X. Um exemplo, eu falava, cara, eu vou focar nesses nomes aqui no período de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. E daí eu focava nesse período eu focava nessas pessoas. Eu pegava uma lista aí de 40, 50 nomes, né, o exemplo, e eu focava nessas pessoas específicas. Nesse período eu ia focar nessas pessoas. Daí depois que passou esse período, a minha lista é grande, eu deixava essas pessoas um pouco de lado, e daí eu pegava uma nova lista e orar por essas pessoas. Você entendeu? E com isso, num período de, vamos colocar aí, de 2 anos, 3 anos, você coloca, a tua lista vai aumentando ao ponto de ter 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. E com isso, tem pessoas que você está no giro dessa lista de oração, você já ora por ela 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos. E às vezes tem pessoas que não foram alcançadas. Mas, no entanto, tem pessoas que foram alcançadas. E acontece o quê? Você não descarta a pessoa. Você vai orando, vai abençoando, e vai jogando a semente, vai regando. Tem pessoas que vai vir, infelizmente elas vão vir só na dor, no momento de caos, de tristeza. Tem pessoas que elas vão vir na alegria, tem pessoas que vão vir na tristeza. Tem pessoas que elas vão vir e elas vão permanecer. Mas tem pessoas que elas vão vir, elas vão ser abençoadas e elas vão embora. E você não deve estar com foco nisso, preocupado com isso, porque se você tiver o foco de querer realmente firmar todo mundo em Cristo, você vai acabar se frustrando, porque as pessoas elas não têm compromisso com você. Elas têm que ter compromisso com Cristo. E muitas vezes com Cristo elas não têm compromisso, então como que elas vão ter compromisso com você? Então você tem que estar bem, como que fala, resolvido dentro de si, para você não se frustrar. Eu já vi pessoas que nessa caminhada falam, não quero saber de mais nada não, as pessoas não querem saber de nada, eu vou cuidar da minha vida. Por quê? Porque cria muita expectativa. E as pessoas, vou falar na real, muitas das pessoas, 90% das pessoas são ingratas. E se você for fazer alguma coisa esperando troca das pessoas, as pessoas são ingratas. A tua recompensa você tem que esperar que ela vem de Deus. A tua recompensa ela vem de Deus. Você viu que aqueles homens lá, os 10 leprosos, que Jesus curou, qual foi o número que voltou para agradecer a Jesus? As pessoas são assim. A tua motivação não deve ser o reconhecimento do homem, não deve ser o reconhecimento das pessoas. Isso alegra o nosso coração? Alegra, traz alegria. Meu Deus, como a gente fica feliz. Mas, infelizmente, essa não pode ser a minha motivação. A minha motivação deve ser, o meu coração tem que queimar por vidas.
e vidas muitas vezes que elas vão se aproximar e muitas vezes elas vão nos ferir, nos magoar, nos chatear, mas eu tenho que ter essa maturidade para suportar essa pressão. E a Bíblia fala que o galho que dá frutos, o Senhor limpa, poda, para que ele possa dar mais frutos. Então que o Senhor possa, através dessa mensagem agora, já estar te podando, está te limpando, para que você possa dar mais e mais frutos para o Senhor. É muito importante você ter essa maturidade e ter esse discernimento para que você não venha se frustrar no meio do caminho e não venha desanimar no meio do caminho, porque Deus te chamou para ganhar vidas para o Senhor. E dentro dessa intercessão, você pode também fazer, montar uma estratégia de você fazer uma intercessão presencial. Como? Você pode combinar, um exemplo, você está conhecendo fulano, beltrano, está conhecendo a pessoa, ou você já conhece, você combina com ela, ei, vamos tomar um café? Do domingo você está fazendo o quê? Você pergunta para ela antes de falar qualquer coisa. Você vai estar o final de semana na cidade? Vou. Domingo você está fazendo o quê? Tal coisa. Geralmente você toma um café que hora? Bora tomar um café junto. Ele, bora. Aonde? Falou assim, pode ser na tua casa? Eu levo pão de queijo. Daí o cara fala, pode ser, pode ser. E daí você acompanha já. Já, se for o caso, você convida a tua mulher para ir junto, convida as crianças, se for uma família grande, uma família que tem crianças e tudo, né? Mas geralmente domingo de manhãzinha as crianças estão dormindo. Um exemplo, se for domingo. Daí você vai e leva o pão de queijo, combina lá, leva o pão de queijo e chega lá no local na hora. E na hora de vocês ir tomar café, daí você fala, eu posso fazer uma oração? Podemos fazer uma oração para agradecer esse momento maravilhoso? Deve, claro, quem é que vai negar uma oração? E daí naquela hora você já está se preparando, você já orou, você já jejuou, você já buscou a Deus durante a semana. Naquele momento ali você saca o teu óleo ungido do bolso, da bolsa, você vai lá, unge eles, unge as mãos dele, unge os pés deles e você ora com fervor. Você ora e chora diante de Deus. Ora como se a vida deles dependesse da sua oração. Faça aquela oração que eles vão chorar e vão falar assim, meu Deus, eu nunca vi uma oração tão linda na minha vida. E como é que faz essa oração, Ferraz? Cara, são muito conteúdo para compartilhar, né? Mas essa oração não é as palavras bonitas que vai fazer dessa oração uma oração fervorosa. Mas é a tua gana, o teu amor, a tua disposição. Essa energia é que conecta as pessoas. Entendeu? Então, mais importante do que você ter uma oração bonita e falar palavras bonitas, cara, eu não tenho facilidade com as palavras, eu não tenho uma oração bonita, mas eu tenho um coração que arde por vidas. E essa energia as pessoas elas percebem. Elas sabem quando você está falando da boca para fora. Elas sabem quando você está fazendo só por fazer. E essa leitura que as pessoas fazem é o que nos impede de alcançar as pessoas para Cristo. Então seja intenso. Quando você fala de ganhar vidas, seja intenso, porque Deus vai te honrar. Amém? Eu espero poder ter contribuído. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.